Boa noite, eu sou a Tatiana Ragosta, advogada, e vou passar os meus contatos. Meu telefone é o 3439-8585, 3439-8585, Facebook Leis do Sucesso, o YouTube é Tatiana Ragosta. Se você não tiver Facebook, lá você vai ter acesso a todos os programas que eu fiz pela Rádio Mundial. E se você tiver alguma dúvida, o meu e-mail é tatiana.r.de.maria@uol.com.br. tatiana.r.m@uol.com.br. O site do escritório é o www.ragosta.jur.adv.br. Bom, hoje eu vou falar do LOAS, né? O tão conhecido LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, que prevê benefícios, né? Então, hoje a gente vai tratar do benefício de prestação continuada, LOAS, que é no valor de um salário mínimo, que não gera pensão por morte, tá? Então, quem recebe LOAS e tem uma esposa ou tem um marido, não vai deixar pensão por morte para essa pessoa. E também não recebe o 13º. Então, ao idoso e ao deficiente, desde que ambos comprovem não ter outros meios de sobrevivência, tá? E nem sua família ter condições de mantê-lo. Então, o LOAS, ele não é para o pobre, o LOAS é para o miserável. Pobre é aquele que vive com dificuldades. Miserável, ele vive na miséria. Ele vive de doações, de cestas básicas. Então, o LOAS, ele serve para dar um mínimo de dignidade para a pessoa, tá? Lei 8742/93, artigo 20, 21 e 21A. Então, quais são os requisitos? A família, tá? A renda familiar antes era inferior a 1/4 de salário mínimo por pessoa, agora vai ser 3/4 de salário mínimo por pessoa. Mas isso é discutível, tá? Essa renda. Os requisitos: requerente, cônjuges, filhos, companheiro, pais, irmãos que vivam sob o mesmo teto. Então, essa é a renda familiar dessas pessoas. Então, o INSS, ele costuma negar quando muitas vezes o filho mora, acontece muito, o filho mora na edícula da casa dos pais. Então, às vezes o INSS conta essa renda como renda familiar, que não deveria. O LOAS, ele é personalíssimo, ou seja, só aquela pessoa recebe. Então, a pessoa pede o benefício de prestação continuada, conhecido como LOAS. E vamos supor, o INSS nega esse benefício. Aí a pessoa vai lá e entra com ação judicial, onde é concedido o benefício. E antes de receber esses atrasados, o autor morre. Aí, como é que ficam os herdeiros? Eles podem requerer os atrasados do LOAS ou eles não vão requerer? Como é isso? Bom, a jurisprudência, que nada mais são julgados sobre o mesmo tema, ela fica dividida. Uns acham que a família pode receber e outros acham que, por ter caráter personalíssimo, a família não pode receber. Minha opinião é que pode, porque o indivíduo estava vivo e não recebeu por erro do INSS, porque ele tinha direito àquele benefício. Embora seja personalíssimo, se ele deixou de receber foi porque o INSS, por erro, deixou de pagar. Bom, ele será revisto a cada 2 anos. O INSS costuma chamar a pessoa para ver se ela casou, se ela está viva, se ela mudou a situação dela. Então, às vezes o INSS manda o assistente social na casa da pessoa. O valor é sempre o mesmo, de um salário mínimo. Requisitos para concessão: idade, tá? E deficiência, e a necessidade financeira do benefício. Então, deficiente, vão ter 2 perícias
A médica, que é para apurar essa incapacidade da pessoa. E a da assistente social, que vai ser para apurar a necessidade financeira da pessoa. Tem juiz que entende que o deficiente, para receber, ele tem que estar interditado. Isso vai do entendimento de cada juiz. Alguns acham que tem que interditar, outros acham que não. O deficiente, tá? O judiciário tem que comprovar, você vai comprovar para o judiciário o grau de miséria. Então, por exemplo, você vai ter que comprovar isso. A assistência social, ela será prestada a quem dela necessitar, que esse é um benefício da assistência social. Então, quem recebe LOAS não pode trabalhar, seja a pessoa deficiente físico ou seja o idoso maior de 65 anos que receba o LOAS. O estatuto, aí existe uma contradição, porque no estatuto do idoso, quem recebe LOAS, no caso, no artigo 1º, diz que o idoso é a pessoa a partir dos 60 anos. E o benefício de prestação continuada, conhecido como LOAS, será devido ao idoso com 65 anos. Então, afinal, o idoso é 60 ou 65 anos? Então, tem um conflito aí no artigo 1º e 34 do Estatuto do Idoso. Então, o idoso é quem tem 60 anos, porque é a derrogação intrínseca da norma. Então, o artigo 1º, ele é mais importante do que o artigo 34. Então, se você bater o pé, tem juiz que vai conceder o LOAS com 60 anos, mas a maioria dos juízes concede com 65 anos. Então, tem muitas ações pedindo LOAS com 60 anos com base no artigo 1º do Estatuto do Idoso. Tem um processo no Sul que ganhou, mas foi decretado segredo de justiça. Então, ninguém pode ir lá xeretar, não tem como verificar, porque existe esse segredo de justiça. Já existe projeto de lei no Senado que visa unificar a idade em 60 anos, conforme recomenda a Organização Mundial de Saúde. Mas do jeito que está o nosso país, eu acho que por enquanto vai continuar no 65 por um bom tempo. Do jeito que estão dizendo, de rombo, que não tem dinheiro, então provavelmente vai ficar um bom tempo no 65, se não aumentar. Bom, a deficiência, artigo 20, parágrafo 2º. Pessoas com impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Então, alguém que esteja incapaz de forma social. Exemplo, um portador do vírus HIV. Então, o que acontece com o portador do vírus HIV? O brasileiro, ele é preconceituoso. Muita empresa, se a empresa ela tem que contratar 2 pessoas, uma tem o vírus HIV e a outra não tem, o que vocês acham que vai acontecer? A empresa vai contratar quem não tem o vírus HIV. Isso é básico, por mais que a pessoa que tem HIV tenha mais qualificações, mas a gente tem nas empresas pessoas que têm medo. E vai que pega pelo suor. Ainda existe todo um tabu, toda uma, sabe, mesmo pessoas que têm um grau elevado, uma cultura melhor, ainda existe o preconceito e sabe, não tem o que fazer. Então, a própria sociedade incapacita a pessoa. Então, essa é uma incapacidade, embora a pessoa ainda não tenha, ela tem o vírus só, que o vírus ainda não tenha dado nenhuma doença, não tenha nenhuma consequência, ela acaba sendo incapacitada socialmente, porque as pessoas elas têm um preconceito de contratar aquela pessoa com HIV. E se ele se corta e ele está perto de mim e respinga sangue, eu posso pegar. Gente, é a pura verdade, existe, então acaba incapacitando a pessoa de maneira social. Um outro exemplo é uma pessoa cega, que gera uma incapacidade, ela não consegue viver de forma plena. Tem cegos que nasceram cegos ou que ficaram cegos muito pequenos, eles vivem muito bem, obrigado, eles não precisam de ninguém, mas tem outros cegos que não conseguem se virar, eles precisam de ajuda permanente. Então, esses também realmente
precisam do LOAS porque eles não têm condições de trabalhar. Um outro exemplo é o alcoólatra. Ninguém emprega um alcoólatra. Outro exemplo é a pessoa que usa drogas. Eu consegui recentemente aposentar um ex-usuário de drogas. Por quê? Porque ele deixa de usar, fica na clínica, sai da clínica, tem recaída, volta para a clínica. Então, quer dizer, ele está há anos nessa vida. Então, chegou num ponto que ele não tem mais condição, já afetou o cérebro da pessoa, afeta tudo a droga. Então, ela já está incapacitada. Mas essa pessoa não é LOAS. Essa pessoa, ela estava trabalhando quando ela começou a fazer uso de drogas. Então, ela já está incapacitada e aposentada por invalidez. Nesse caso, são pessoas que nunca contribuíram para o INSS ou deixaram de contribuir ou nem chegaram a contribuir. Bom, então, o INSS, ele acaba tendo que revisar sempre o benefício LOAS. Porque, por exemplo, no caso do alcoólatra, ele pode ter ido no AA e ter se curado. Daí ele não faz mais jus ao benefício, porque ele deixou de beber, então ele tem condições de trabalhar. Então ele pode dali para frente arrumar um emprego, já aquelas condições dele chegar bêbado no serviço não existem mais, então aí já não faz mais jus ao benefício. O indivíduo ficou deficiente. Hoje só terá direito ao benefício em 2 anos. Já existem ações judiciais com julgamentos. Tratado de Nova York. Diretrizes para integração das pessoas portadoras de deficiência. Força da emenda constitucional. Então, o que acontece? O tratado não limita prazo. O que limita é a lei ordinária que está abaixo do tratado. Na dúvida, o INSS sempre vai negar o benefício, tá? E aí a gente entra com a ação e faz o INSS pagar o benefício para a pessoa. Então, pelo sim, pelo não, o INSS já diz não. E a gente recorre, que é para isso que existem os advogados e também existe a assessoria, né, para quem não tem condições, enfim. E aí a pessoa pode receber o benefício. Bom, vou deixar meus contatos. Vou respirar um pouquinho. Meu telefone é o 3439-8585. 3439-8585. Funciona de segunda a segunda, feriado, sábado, domingo. Pode ligar que tem gente para te atender. O meu e-mail é tatiana.r.m@uol.com.br. Tatiana.r de rainha, .m de Maria, @uol.com.br. Facebook Leis do Sucesso. Site do escritório é o www.ragosta.jur.adv.br. Se você não conseguiu pegar, daqui a pouquinho eu vou repetir de novo no final do programa e você anota, tá bom? Já deixa a caneta aí do lado. Então, continuando, morador de rua que tenha mais de 65 anos, ele tem direito ao LOAS, tá? Ele não tem renda nenhuma e é uma verba de caráter alimentar. Então, o que é o deficiente? A incapacidade física, auditiva, visual, mental e múltipla. Onde diz isso? Decreto 3298/99, artigo 4º. O LOAS, para o incapaz, é um incapaz para o trabalho, ele tem que ter necessidade financeira, ele não pode viver de forma independente, de forma plena, tá? Aí ele faz jus, ou mesmo que ele tenha um problema, mas que a família tenha condições, ele não vai receber esse benefício. Bom, a perícia socioeconômica, ela pode ser substituída por um laudo técnico de assistente social. É um auto de constatação do oficial de justiça ou uma oitiva de testemunha, ou seja, ou escutar várias testemunhas. Então, não é só o perito que faz esse tipo de perícia, ela pode ser substituída aí, né, por essa constatação do oficial. Para entrar com a ação, você pode fazer uma ata notarial,
você manda o escrevente na residência da pessoa para relatar a penúria da pessoa. Isso existe um custo que gira em torno de uns R$300 para contratar esse escrevente para ir na residência, né, para constatar isso. Pode tirar fotos, colocar no processo para convencer o juiz. Bom, particularidades do grau de miséria. Renda inferior, antes era 1/4 de salário, agora estão passando para 3/4 de salário, mas isso é relativo. Em 2013, o STF declarou que esse critério é inconstitucional, mas ele não falou qual o valor que é constitucional. Agora ele já está chegando nos 3/4 do salário mínimo, tá? Mas o juiz pode decidir através dos fatos. O que a família ganha, não pode ser possível a pessoa sobreviver com aquilo para ela fazer direito ao LOAS. Mas você deve analisar caso a caso. Todo benefício, ele deve ser negado pelo INSS para depois entrar com uma ação judicial. Ou seja, você tem que ir na agência, fazer o requerimento. Aí, se em 30 dias você não tiver resposta, aí sim você pode entrar com uma ação judicial. Você não pode pular etapas, porque existe a necessidade de você passar no INSS e fazer o pedido. Porque senão você entra com a ação judicial e depois o juiz vai falar, escuta, cadê o pedido do INSS? Por que não foi feito? E aí vai ter que parar tudo, voltar lá para trás e fazer o pedido para o INSS. Marido e mulher, eles podem receber o LOAS, ou 2 pessoas da mesma família. Exemplo, a mulher recebe a aposentadoria de um salário mínimo e o marido pode pedir o LOAS sem problemas. O que não poderá é se a mulher recebesse mais de um salário. Então, a mulher recebe 4.663 e o marido vai pedir LOAS. Aí não tem cabimento, porque a renda da família é muito acima do salário. Então, quer dizer, eles não estão passando necessidade. Aí, então, se a mulher recebe mais e não fosse constatada a miserabilidade, não é a pobreza, tem que ser miserável para fazer jus ao LOAS. O LOAS, ele pode ser pago ao estrangeiro também, pelo princípio da igualdade do artigo 5º da Constituição Federal. Ele tem que residir no país e estar em grau de miséria e observar a idade desse estrangeiro. Tem que ter 65 anos. Não tem tempo mínimo de residência. Há casos em que o benefício é concedido e aí eles avisam o Itamaraty para mandar o estrangeiro para o país de origem, porque aqui no Brasil ele não consegue se manter. Exceção dos estrangeiros, exceto os estrangeiros residentes. Mas, se eu fosse estrangeira, eu não pediria o LOAS, porque corre um sério risco deles avisarem o Itamaraty mandar a pessoa embora, porque já que você não consegue se sustentar, você volta para o seu país de origem. Bom, deficiente que começa a trabalhar, ele tem o LOAS suspenso. Parou de trabalhar, volta o benefício. O deficiente aprendiz recebe o benefício e o salário por até 2 anos. Bolsa Família não pode ser acumulado com LOAS. Auxílio aluguel, auxílio gás, ou seja, se você recebe LOAS, você não vai receber mais nada. Não tem, ou você recebe auxílio leite, auxílio família, ou você recebe o LOAS, não dá para receber tudo. Então, o sujeito que recebe LOAS, ele não pode contribuir para o INSS. Eu vou receber o LOAS, falta 2 anos para eu completar 15 para eu me aposentar por idade. E daí, com isso, eu vou usando... Não faça isso que eles cancelam o seu benefício no mesmo dia. Não faça isso. Ou você paga 2 anos sem receber LOAS, ou então você fica com LOAS. Você só pode acumular LOAS com benefício da saúde. Fora isso, não pode acumular. Bom, uma pensão especial é a síndrome da talidomida, que influenciava na genética do feto. Então, aquelas mulheres que sentiam enjoo na gravidez na década de 70,
60, 70, então elas tomavam a talidomida, que era para enjoo na gestação, e aí depois nascia criança sem braço, sem perna, gerou um clamor social e foi criada a Lei 7070/82, que é a pensão especial para as pessoas com a síndrome de talidomida. Então, é uma pensão mensal, vitalícia, no valor de um salário mínimo, vezes o grau da incapacidade da pessoa. O máximo é o grau 5, tá? Então, essa pensão, ela pode ser acumulada com o LOAS. Em 1 de 2010, garantiu uma indenização de 50 mil por lei. 50 mil vezes o grau da talidomida. Então, a Lei 12.190/2010. No artigo 1º, a indenização por dano moral. Só o médico geneticista atestará a talidomida e poderá informar o grau. Aí você pode verificar no prontuário médico, né? E esse pedido, ele é feito no INSS. Não tem o prévio agendamento. Então, esses direitos da personalidade, eles são imprescritíveis. Então, eu estou te falando que em 2010 teve essa lei que recebia 50 mil, dependendo do grau da talidomida. Aí você vai me falar, mas poxa, agora já passou tanto tempo. Não, pode ir, que são esses direitos da personalidade são imprescritíveis. Então, você tem que ter em mente o seguinte, o LOAS, ele é aquele benefício que é pago para quem tem mais de 65 anos. Então, às vezes acontece daquela pessoa que tem 30 anos, eu recebo direto ligações, gente me liga, olha, eu tenho 30 anos, eu nunca paguei o INSS e eu estou incapacitada de trabalhar. Infelizmente, você não vai receber LOAS. Não, mas eu preciso receber aí alguma coisa. Não vai receber LOAS. O LOAS você tem que ter 65 anos, você tem que ter, ou ser deficiente e viver na miserabilidade. Então, gente, não existe milagre. Aquela pessoa que não paga o INSS, que nunca contribuiu, ou que contribuiu há 20 anos atrás, e contribuiu um mês e quer se aposentar, não existe o que fazer, só milagre aí. Porque você tem que ter, aí é o LOAS, que não é uma aposentadoria. O LOAS é bem diferente de aposentadoria, porque se a pessoa amanhã comprar um carro, se a pessoa amanhã tiver um imóvel, esse benefício ele pode ser cancelado. Ao passo que a aposentadoria, se você está recebendo aposentadoria e você comprar um imóvel, você comprar um carro, ganhar na loteria, você não vai deixar de receber a aposentadoria, você continua. Então, tem essas diferenças que é importante deixar claro. Bom, infelizmente o programa está chegando no final, eu vou deixar os meus contatos. Meu telefone é o 3439 8585. 3439 8585. Última vez, em colher de chá. 3439 8585. Facebook Leis do Sucesso. Se você não tem Facebook, quer ver algum programa, vai no YouTube, www.youtube.com.br, digita lá, Tatiana Ragosta, você vai ter acesso aos meus programas. Quer dar uma olhada no site do escritório? www.ragosta.jur.adv.br. Tem uma dúvida simples? Quer fazer uma pergunta simples? Mande um e-mail, tatiana.m.uol.com.br. Tatiana.r de rainha, .m de Maria, @uol.com.br. Gente, tenham uma semana abençoada, fiquem com Deus e semana que vem às 20h30 estarei aqui com mais um Leis do Sucesso. Boa noite e até mais.